No vídeo de hoje eu quero te apresentar os testes que eu faço para identificar alguns problemas nessa placa inverter aqui da Samsung. Vem comigo! Já se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos. E outra coisa bastante importante, vai aqui embaixo na descrição, sempre tem aí algum link para você se cadastrar para as novas turmas dos meus treinamentos. Não perca! Essa placa inverter aqui, que é de um equipamento da Samsung, um equipamento que chegou aqui para gente, apresentando o seguinte defeito. Essa placa ela estava totalmente morta. Eu quero aproveitar já passar algumas dicas que é importante você verificar para saber se você de fato tem algum defeito nessa placa eletrônica, se você tem algum defeito mais grave ou não. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar e explicar o que aconteceu, tá? Essa placa ela chegou aqui pra gente toda apagada, tá? Toda morta, não acendia nada. E aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que verificar nessa placa é se o micro não está em curto. O microcontrolador é essa peça aqui. Esse componente é o cérebro que controla boa parte da placa eletrônica. Muitas das vezes a placa está morta, ela não acende nada, aqui ela está energizada, está com tudo aqui apagado, não acende nada, está chegando 220 volts, mas por algum defeito no microcontrolador, acaba acontecendo o quê? A placa não funciona, fica morta. E aí eu vou passar uma dica aqui para te ajudar a identificar se você já tem algum problema nesse componente. Geralmente esse componente aqui, quando ele está em curto, ele deixa a fonte de 5 volts em curto. E a fonte de 5 volts, o ponto positivo e negativo, você encontra em cima desse capacitor amarelo aqui. Tá? Em cima desse capacitor amarelo. E muitas das vezes, quando você tem algum curto no microcontrolador, esse capacitor também fica em curto, porque a fonte joga energia para cá, né, para o capacitor, e o capacitor distribui para o micro. Quando o micro entra em curto, aqui vai estar em curto também. E aí, muitas das vezes a placa ela está com problema porque está com o micro em curto. E aí um dos testes que eu sempre faço aqui, o teste inicial, é verificar se o micro está em curto, né, é colocar o multímetro na escala de diodo, fazer o teste de polarização reversa. Você vai ver aqui que o capacitor ele tem uma faixa preta, é o ponto negativo dele, tá? Você vai virar a placa marcando o ponto negativo dele, que eu sei que é o de cá. Você vai colocar a ponta de prova vermelha no negativo e a ponta de prova preta vai no positivo. Tá? Com a placa desenergizada e descarregada. E você vai obter essa leitura de 0,4, que é o normal. Se der 000, tá ruim. Se der abaixo de 0,4, também já é um indício de que tem algum problema. Isso é bom você fazer, por quê? Às vezes você pode se deparar e pegar uma placa com um problema e o microcontrolador aí tá ruim. Agora uma outra dica para você verificar se a placa tem as tensões baixas, porque às vezes você quer medir as tensões, você não sabe os pontos de medição de tensão. Vou dar aqui alguns pontos de medição. Por exemplo, nesse capacitor aqui, você encontra 5 volts com a placa energizada. Se você não tiver os 5 volts aqui, aí esse micro aqui fica morto. E aí a placa não funciona. Então agora eu vou virar a placa, vou energizar a placa energizada, vou medir tensão DC, você vê que aquela tá boa agora, que ela já está funcionando, e vou verificar em cima do capacitor que eu fiz o teste ainda há pouco. E eu encontro, ó, deu aqui negativo por causa da polaridade. E eu encontro exatamente 5 volts.
tá? Encontrou exatamente 5 volts. E existe também, muito cuidado agora que a placa está energizada, e existe também as outras tensões que essa placa precisa para funcionar. Por exemplo, aqui nesse outro capacitor aqui, também encontro 5 volts, tá? Que é importante ter aqui para alimentar a parte de cá do microcontrolador. Aqui, por exemplo, eu tenho um regulador, um 7812, que é um regulador de 12 volts. Com a ponta de prova preta no meio, todo cuidado é pouco para a gente fazer esse teste agora. Na entrada dele, que é o pino da esquerda, eu vou encontrar 15 volts. E do outro lado dele, eu vou encontrar 12. Tá vendo? Então aqui a gente consegue ver se nós temos as tensões essenciais que essa placa precisa para funcionar. Então acabei dando mais algumas dicas aí, tá? Deixa eu desligar. Por quê? Com essas dicas, com essas informações, você já consegue pelo menos saber se a placa está entregando aí as tensões necessárias para que ela possa funcionar. Uma outra tensão, que é alta agora, a gente vai encontrar nesse capacitor aqui. Nesse capacitor aqui eu vou ter que encontrar 310 volts. Eu desliguei a placa, mas eu vou ligar de novo. Vou virar aqui e vou diretamente em cima do capacitor. Deixa eu energizar a placa. Placa energizada. Vendo aqui em cima do capacitor. Olha lá. 315 volts. Ok? Essa é a tensão que nós temos que ter aqui para que todas as outras tensões baixas possam aparecer. E também aqui em cima do capacitor do DC-Link, do maior, que vai alimentar o compressor, também a gente vai encontrar 310 volts. Então essas dicas que eu passei aqui são para ajudar você que está em campo aí com esse tipo de placa, com esse tipo de equipamento da Samsung, dando falha de comunicação. Lembre sempre de observar aqui os LEDs, tá? Porque na Samsung, os erros relacionados com a placa externa, você vê aqui nesses 3 LEDs. Fiquem atentos nessas dicas para que você possa aí conseguir identificar os defeitos e ter certeza que a placa, de fato, tem aí um problema. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Valeu!